Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos. Falamos do Salmo 119, que é o nosso primeiro grande tesouro. Este será o episódio número 6. Semana passada, no episódio número 5, falamos sobre humildade, consciência e equilíbrio, um tema muito interessante, não deixe de assistir. O Salmo 119, como já falamos, é o capítulo mais longo da Bíblia. Ele é chamado por alguns o tesouro dentre os salmos. As suas riquezas também reservam pérolas forjadas em dor e sofrimento. Sabemos que o cristão passa por provas e tentações, batalhas duras, sofridas, em situações às vezes de sofrimento inimaginável. Muitos de nós muitas vezes passamos pela fornalha e somos lapidados como o ouro e o diamante. Isso tudo está previsto na palavra de Deus. Provas, traições, angústias, perseguições, sentimentos de abandono e de rejeição. Deus permite que atravessemos vales profundos para aprendermos a confiar nele, em sua palavra de livramento, em seu socorro, em seu resgate. Mas, e quando tudo parece não acontecer? E quando tudo parece não fazer sentido? E quando tudo demora muito? O livramento demora, os inimigos nos cercam, nos oprimem, estão prestes a nos engolir vivos, em escárnio, em injustiça, em crueldade. Nós então fazemos o quê? O que a natureza humana traz? Nós nos queixamos, nós choramos, nós derramamos as nossas dores e lamentos diante de Deus. Sim, nós lamentamos diante de Deus e vamos hoje descobrir que isso não está errado. O tema de hoje, no episódio número 6, é Lamento não é pecado. Lamento é esperança. Então, vamos lá, bora lá. Salmo 119, a partir do verso 81 até o 96, os primeiros 8 versículos, debaixo da letra hebraica Kaf, depois Lamed. Vejam só, este pedaço, esses 8 versículos, eles falam sobre o mesmo tema. Vamos ler. Desfalece minha alma, diz o salmista, ou estou exausto, aguardando a tua salvação, o teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Desfaleceram os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Entretanto, dizia, quando haverás de me consolar? Pareço, veja, uma vasilha de couro na fumaça, ou um odre, mas não me esqueço dos teus decretos. É como se ele enrugasse de tanto sofrimento. Verso 84, até quando terei de esperar? Ou quantos serão os meus dias? Quando me farás justiça? Quando castigarás os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem a tua lei abriram covas profundas para me enterrar. Todos os teus mandamentos são verdadeiros e confiáveis. Protege-me daqueles que me perseguem sem motivo. Quase que acabaram comigo, mas eu não abandonei as tuas ordens. Por teu amor, preserva minha vida, então continuarei a obedecer a teus preceitos. Esses são os primeiros 8 versículos. Depois nós vamos estudar mais 8, mas vamos parar aqui, porque estamos falando, você e eu estamos cansados de esperar pela manifestação de Deus. O salmista estava ansioso para que Deus estabeleça justiça para com os maus. O salmista também estava. O quanto a gente deseja isso. O salmista expressa a sua condição de angústia e depressão pela opressão de seus inimigos. Estas 8 expressões de angústia são consideradas a meia-noite, ou a hora mais escura e densa deste Salmo 119, que tem 176 versículos. Ou seja, é o buraco mais fundo, é o fundo do poço. O salmista experimentou na carne a dor da angústia e o desprezo. Lá no poço,
no vale, quando a prova parece que nunca vai terminar e que os opressores nunca se cansarão até nos destruírem totalmente. Quando a presença de Deus, sua voz e tudo que nós aprendemos dele parecem tão distantes, nossa saída é fazer o quê? É ir a ele, é nos derramarmos aí debaixo, né, da sua justiça e bondade, derramarmos a seus pés, quebrantados em lamento. Assim ele fez, não reparem no meu relógio aqui. Assim devemos também nós fazer. Lamentos diante do meu defensor. Então, quando tudo está assim, o que eu vou fazer? Vou me derramar, vou lamentar, vou me quebrantar. Assim ele fez, não é? Diante de quem? Diante do único que pode me ouvir e me livrar. Do único amigo verdadeiro, daquele que é o único justo e que realmente conhece o que estou vivendo. Então não perca o seu tempo lamentando diante de pessoas ou diante de situações, perdendo o seu tempo. Vá a Deus, vá aos pés do Senhor Jesus. Queridos, o tema de hoje é: lamento não é pecado, mas incredulidade é. Não é pecado mostrar fraqueza diante de Deus. Aliás, é uma das atitudes mais sábias que podemos ter, porque Ele nos conhece. Ele sabe, o Salmo 103 fala, que nós somos pó, viemos do pó, e Ele está sempre pronto a nos ajudar. Repare que são lamentos e não lamúrias. O que são lamúrias e o que são lamentos? Qual a diferença? As lamúrias são queixas, lástimas, choradeiras superficiais, repetitivas e focadas em autopiedade e reclamações contínuas. A lamúria é um grito de dor um grito voltado contra Deus ou contra as circunstâncias, representando rebelião ou falta de fé. O lamento, no entanto, é um grito de dor voltado para Deus, não contra Deus, mas para Deus. Uma oração sincera que pode expressar dor genuína, luto ou protestos honestos, mas mantém a esperança na ação sobrenatural divina em busca por conforto ou mudança. Quando vamos aos pés do Senhor, nós vamos com lamentos e não com lamúrias. Lamento não é pecado, mas lamúria é, pois é expressão de incredulidade e revolta. Então, cuidado quando você se expressa diante de Deus e dos homens. Traga sempre a esperança em Deus, embora se você não esteja vendo nada. Esta é uma postura de fé. Lamento não é pecado, porque existe um livro chamado Lamentações de Jeremias. Um bruta profeta, que é o Jeremias, escreveu um livro só de lamentos. E o que ele escreveu nesse livro? Apesar de ele mesmo ter sido a pessoa escolhida por Deus para trazer profecias sobre o cativeiro que estava prestes a acontecer ao seu próprio povo rebelde e empedernido, ao ver o juízo de Deus, ao ver acontecer o que ele mesmo profetizou, ele se entristeceu profundamente e escreveu um livro. Os inimigos do povo de Deus destruíram o meu povo, destruíram e saquearam a terra prometida, profanaram os tesouros da casa de Deus, escravizaram o seu povo. Que tristeza, este é um lamento, mas é um lamento de quem sabe que Deus é soberano e que está por cima de todas as coisas. Nós podemos lamentar por não vermos saídas, por não enxergarmos a vontade de Deus na nossa vida e por isso estarmos paralisados ou nos sentimos perdidos. Tudo isso é válido, querido. Veja, isto não é peso de Deus sobre nós. Nós podemos e devemos trazer isto a Ele. Ou ainda pelos nossos próprios pecados. Isso é até a recomendação da Bíblia no próprio livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39, diz assim: que tanto se queixe o ser humano, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não colocar culpa nos outros, no sistema, naquilo ou naquilo outro. Queixe-se cada um dos seus pecados. Vai se lamentar diante do Senhor e confessar as suas fraquezas, se essa é a razão do seu lamento. Nós podemos então ir aos pés do Senhor, trazendo nossas mazelas, nossas culpas, nossos pecados, nossas dificuldades. Não é uma situação gostosa, mas ela é saudável. Por quê? Porque isso expurga de nós
tudo aquilo e expor as nossas dúvidas e queixas de que estamos confusos, sem direção, sem respostas, aos pés do único que pode nos livrar. Lamentar que os homens nos oprimem, ou que cavam covas e armam laços, arapucas ou cascas de banana para que tropecemos e morramos. Eu estou dando vários exemplos de que nós podemos lamentar aos pés do Senhor. Quando os olhos da expectativa perecem, nossa esperança está no socorro divino. Então corramos para Ele, sinceramente, e vamos contar tudo o que está nos passando. É como um pai mesmo. Nós vamos contar ao papai tudo o que está ocorrendo, não é assim que os nossos filhos fazem? Ou os nossos netos? E vai lhe perguntar para ele, quando você virá me consolar? Quando o Senhor vai me livrar? E eu preciso desesperadamente de ti, meu querido Senhor, meu papai. Esta é uma oração sincera, é um lamento sincero. Lamento não é pecado. O lamento, queridos, é passageiro, mas a verdade de Deus, ela é eterna. Eu posso não estar enxergando. A palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A própria palavra de Deus diz lá no profeta, apresente as suas razões. Deus falando, fale comigo, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, disse o Senhor Jesus Cristo, oprimidos, injustiçados, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então não se culpe, não se destrua internamente por estar perdido ou achando que você está perdido. Vá ao Senhor, lamente-se diante dele, converse com ele. Ele é o seu livramento, ele é o seu repouso, é o repouso para as nossas angústias. Ainda que o problema permaneça, só a presença de Deus, só o fato de você ter confessado, ter exposto os seus lamentos já traz alívio, certeza de que Ele está presente, conforto e esperança. Aquilo pode durar um pouco mais, mas o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, nós temos então todo o conforto para a nossa alma. Percebam que em todo o tempo, quando o salmista está desesperado, ele faz a menção da verdade, perseverando na fidelidade à palavra de Deus. Ele sabe que as promessas de Deus existem, ainda que ele não as esteja vendo. Elas são verdadeiras, mas na prática ele não consegue enxergar nada. Está tudo escuro, tudo obscuro, tudo confuso. Mas mesmo assim ele afirma, não enxergo nada, mas depositei minha esperança em tua palavra. Não me esqueço dos teus decretos, não abandonei as tuas ordens, continuarei a obedecer os teus preceitos. Lá no buraco ele está dizendo, pai, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que a tua palavra é verdade, eu sei que o Senhor vai vir em meu socorro, eu sei, está demorando muito, eu estou sofrendo, por favor me ouve, por favor me socorre. Quanto tempo demorará para o Senhor me livrar? Esta postura, queridos, de lamento, mas confiança, mesmo sem ver ou sentir, é um filete de fé e de luz que o Senhor permite que exista sobre nós em meio ao caos e às trevas. Sim, queridos, em meio à escuridão da alma, brilham as estrelas da fé em Deus e em sua palavra. Logo em seguida, o salmista então continua, e aí com outro enfoque. Versículo 89 em diante, o salmista sai do lamento e vai para a adoração. O que ele diz? Verso 89. Tua palavra eterna é eterna ao Senhor, ela está firme nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, assim como a terra que estabeleceste. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Olha só a confiança, agora ele mudou a chave. Parece que o Espírito Santo veio sobre ele e testificou. Ou ainda, em outra tradução, todas as coisas te obedecem, ou todas as coisas estão ao teu dispor. O Senhor dispõe do que Ele quiser. Ou ainda uma outra tradução, tudo está a serviço dos teus planos. Olha que coisa linda. Se a tua lei, diz ele, não fosse a minha alegria e prazer, há muito eu já teria morrido em minha angústia, em meu sofrimento. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Em verso 95, embora os perversos fiquem à espreita para me matar, e volta para os perversos, eu atentarei para os teus testemunhos.
Verso 96 e último, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Outra tradução, amplíssimo. Queridos, em um determinado momento a noite vai passar. O lamento que nós temos vai virar em cântico de adoração. E nós vamos poder então colocar em prática e ver de fato nos nossos olhos aquilo que o Senhor tanto prometeu e que é tão caro às nossas almas, a sua presença e o seu livramento. O Senhor Jesus revelou ao apóstolo Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais somos fracos diante dele, mais ele pode operar seu milagre e revelar a sua glória. Se verdadeiramente nos mostrarmos fracos diante dele, ele nos fortalecerá diante das situações e desafios e diante dos homens, pois tudo está a serviço dos seus planos. Acabamos de ler. Olha que coisa maravilhosa. Meus queridos, exponham seus corações diante de Deus. Não perca tempo com as suas aflições e angústias e ansiedades. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas limitações? Quais são as suas dificuldades? Exponha. Quais as lutas e situações que parecem impossíveis que você está vivendo? Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Se alguém tem poder para alterar algo impossível, este alguém é ele e somente ele, o Deus único, Senhor do céu e da terra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece, sabe a nossa estrutura, o Senhor se lembra que nós somos pó. Pai, mas o Senhor olha para nós com olhos de amor, Senhor, e muitas vezes permite como Pai que o Senhor é, como pais que nós somos, que passemos certas dificuldades para que possamos aprender a confiar e depender em Ti. Não é fácil, não é bom, não é agradável, nós confessamos, Senhor, e lamentamos quantas vezes, Senhor, passamos por situações assim. Te pedimos perdão se, Senhor, o nosso lamento muitas vezes se transforma em lamúria e nós passamos a reclamar, Senhor, sermos, Senhor, pessoas, Senhor, sem fé, sem confiança em Ti. Senhor, perdoa-nos por isso, perdoa a nossa incredulidade. Mas, Senhor, por outro lado, ouve o nosso lamento, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, Senhor, baseada naquilo que Tu és, Senhor, na Tua palavra, no Teu poder, porque o Senhor é o único, e o Senhor é Deus, e o Senhor é todo-poderoso, e o Senhor se agrada na prosperidade dos Teus servos. Louvado seja então o Teu nome, Senhor, cuida de cada um que está ouvindo esta palavra. Se alguém está passando por um vale profundo, uma necessidade, Senhor, que ele possa ir aos Teus pés, se lamentar diante de Ti, que o Senhor possa ouvir a sua oração, e não só ouvir, mas responder, Senhor, vem depressa, livrar o Teu filho, a Tua filhinha, Senhor, da situação que está passando, e que, Senhor, possamos então aprender nessas situações, a sermos mais dependentes, mais confiantes, Senhor, em Ti, Senhor, na Tua bondade e no Teu amor. Muito obrigado por tudo e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Esta é a palavra que o Senhor trouxe, não é? Lamentar não é pecar, lamento não é pecado, e que Deus te abençoe a sua vida e que você possa ter momentos de lamento, sim, mas momentos de grande alegria, de grande vitória, e que você possa, como salmista, mudar, virar a chave, mudar a página, ir para a adoração e o louvor, e que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus e a sua família. Se você novamente gostou, se inscreva no nosso canal, curta aí, cada curtida que você faz, sabia? O algoritmo manda para 5 pessoas novas, cada curtida, para 5 pessoas novas, esta palavra que você ouviu. Então não deixe de curtir, né? E mande a sua mensagem e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.